Boa tarde, João. Oi. É uma honra. Meu nome é Mara, eu sou redatora publicitária, assumi essa semana a direção de criação da agência onde eu trabalho, então estou muito feliz de estar aqui. Sobre os personagens que você está falando, você quase praticamente respondeu o que eu ia te perguntar com o seu fechamento, mas eu queria que você falasse sobre a diferença de uma personagem e a diferença de um mascote, uma mascote, sabe? Porque às vezes isso todo mundo quer criar uma mascote, mas não sabe o que fazer com ela. Às vezes isso acontece muito. Sim. Então, com esse boom de personagens, sempre existiu isso. Então eu quero um bonequinho, eu quero representar a minha empresa através de alguma coisa. Isso tem dolinho, tem um monte de coisa, mas como fazer para diferenciar, para defender que não é o caso? Esses são os enfrentamentos cotidianos, né, de agência. Eu agradeço a sua pergunta, fico feliz que também esteja aqui. Então, eu vou tentar te responder da seguinte maneira. Eu vejo a publicidade como uma ficção. Por isso que ela tem a raiz no real, só que ela trabalha com a verossimilhança. Ela busca um efeito do real. Então, quando você cria, por exemplo, um garoto bombril que vai lá dizer alguma coisa, ou você cria outro tipo de personagem que aparece reproduzindo um determinado universo de ficção que está ligado ao produto, ele está ajudando na construção desse território, desse espaço imaginário que a marca quer ocupar. Por quê? Porque todas as marcas querem buscar construir um universo de ficção possível. As marcas que são mais instigantes são aquelas que criam um universo que te encanta. Você pega, por exemplo, toda a publicidade ou outros elementos da comunicação de Nike, toda a publicidade e outros elementos mercadológicos e, enfim, de eventos, de marketing esportivo e de relações públicas, por exemplo, da Apple. É todo mundo que ela vai te construir. É um mundo que tem todo um conjunto, tem um ethos muito instigante. Então, a gente cria na publicidade personagens em determinados momentos que são muito avulsos, que você cria só para aquele instante, para aquela campanha, que depois vai ser renovada. Por quê? Porque você precisa fazer com que aquele mundo daquele produto continue sendo o tempo todo fascinante para o público. O que acontece com a comunicação? Ela é uma gestão permanente de um mundo que não acaba, que você tem que o tempo todo estar gerenciando. Quando você abre, por exemplo, um Dom Quixote, lá estão os personagens maravilhosos. Dom Quixote, Sancho Panza, Dulcinea e uma série de outros personagens incríveis que estão ali. E aquele mundo está encerrado em si. Você, dependendo do teu repertório, da tua vida, da tua existência, você vai abrir aquele livro e encontrar aquele universo. Para uma marca que tem o seu mundo, o seu produto, tal, esse universo está o tempo todo em expansão. Ele não é um livro que se abre e só tem aquilo, que pode ser fantástico, infinito, mas é aquilo. O tempo todo você precisa estar construindo novas possibilidades para esse mundo. Esse mundo é criado de maneira rizomática, ele vai se espalhando. E esse mundo disputa com outros mundos esse leitor, esse público, esse auditório. Então, personagens que você cria, às vezes, de maneira muito assim, ligadas a um tempo, eles estão ali representando uma situação e fazem parte de um pequeno espaço daquela ficção, daquela marca. Quando você cria um mascote, supõe-se que ele vai ficar muito tempo com você. Daí já é um personagem que vai ter uma fixação ligada ao seu produto. E num tempo de liquidez que nós vivemos, muita gente não tem mais trabalhado com os mascotes, porque justamente eles estão ligados a uma fixação que hoje vai se tornando, né, vai se diluindo. E se busca criar mais personagens que podem entrar e desaparecer. Com mais, por exemplo, você pega, por exemplo, o Baixinho da Kaiser. Ele entrou num tempo, fez uma grande história e desapareceu, porque era um personagem que estava envelhecendo, no sentido de que aquela cerveja trazia outros tipos de produtos para um público mais jovem, e aí esse personagem pôde, né, ser um pouco obscurecido, né? De repente teve um revival, né? Ele aparece de novo.
Porque a marca certamente estava precisando voltar à sua tradição. Mas ele não é o único personagem que se trabalha nesse mundo de Kaiser, outros aparecem. Então, assim, eu penso que o tempo todo você está construindo uma grande novela para a sua marca. Nessa novela, entre os personagens, quando eles envelhecem, você precisa tirar e colocar outros, porque o tempo todo, né, o mundo está seguindo. Gerações mais novas, por exemplo, precisam saber, ou precisam, vamos dizer, Coca-Cola precisa dizer para as gerações mais novas que ela existe, que ela faz certas coisas. As gerações mais velhas já está aí. Então, toda a marca busca marcar, busca se inscrever no outro. Esse escrever se faz por meio de muitos personagens. Você pega algumas marcas, por exemplo, halls, né, que são os drops halls, tal. Você tem um monte de personagens que apareceram há tempos em tempos sendo trabalhados com essa marca. Alguns no Brasil, outros em outras partes do mundo. Por quê? Porque todos eles estão focados num território de ficção muito próprio daquela marca. É um território que ela tem que assumir. E a luta, na verdade, para as marcas subsistirem, é que cada vez a sua marca, o planeta que você cria para si, tem que trazer personagens instigantes, com empatia na realidade, com lastro na vida real, dentro do contemporâneo, e, de alguma forma, também dialogando com a tradição, porque as coisas não nasceram quando nós nascemos, as coisas já existiam quando nós nascemos. As marcas precisam o tempo todo fazer essa alimentação. E aí eu penso dessa forma. Uma das coisas mais instigantes na publicidade é você, entre aspas, criar personagens. Que eu sempre digo que a gente não cria. Personagens estão aí na nossa vida. A gente atrai esses seres, como eu estava contando aqui no começo com o meu amigo de infância, alguns traços, algumas características deles desceram para a composição do meu personagem. Mas não são todos. Outros você precisa, né, fazer ajustes. Isso vem um pouco do que o Oliveto disse, que a publicidade é a teoria da adaptação. Você adapta coisas. A publicidade nunca é vanguarda, ela está sempre trazendo aquilo que está sólido para o universo já estabelecido, e ela vai explorar, vai fazer disso uma possibilidade. Eu acho que é legal que que você possa ter muitos personagens e possa fazer uma variação também, porque o garoto propaganda é quando você também focaliza demais a sua marca em cima de um personagem, ele vai ficando muito longevo, às vezes ele vai envelhecendo, e se você puder fazer variações, ter outros personagens, eles vão representando sua marca com outras facetas. Tanto que, né, o Garoto Bombril foi considerado o personagem, né, mais longevo da publicidade mundial. Teve também um outro, que era um dono de uma panificadora na Inglaterra. Você tem outros que já estão há bastante tempo. Mas o que acontece? É preciso você, como num romance, apresentar outros personagens para também galvanizar a força da marca. Se ficar num só, esse personagem pode desaparecer. Então, é bom que você, né, vá ampliando esse seu mundo ficcional com outros personagens também que, de alguma forma, te representam. Como é que entra essa combinação de comércio, arte, literatura? No começo, você decide pela profissão de publicitária. É a pergunta, inclusive, da Laís Prado, que é editora do portal de comunicação do Clube de Criação de São Paulo. Carrascosa, você desde muito cedo se identificou com as palavras e com a narrativa, e já aos 13, 14 anos publicou o seu primeiro livro. Eu não sei se essa informação é correta ou não. Sim. Ainda em Cravinhos, não? Pois gostaria que você contasse sobre como seu pai te ajudou a perceber que daria para misturar literatura e comércio, descoberta que te levou para a publicidade. Depois ela faz mais duas ali, mas vamos começar por essa daí. Muito obrigado. Eu fico muito grato a ela ter feito essa pergunta. Então, a gente nunca sabe direito o que a gente vai ser, né? Vocês perguntaram. Você perguntou para o que as pessoas queriam ser quando crescer, ou quando eram crianças, o que elas queriam ser. Mas você vai vendo, você vai definindo o seu destino, mesmo que você não tenha consciência dele, você vai se aproximando para ser aquilo que você deveria ser. E comigo, como essa pergunta dela tem total pertinência, porque ela explica a minha história na publicidade e na literatura. Como eu estava dizendo para vocês, eu gostava muito de ouvir as histórias que eram contadas ali, em Cravinhos, né, naquela região, mas meu pai também era um contador de histórias. Ele contava história para os filhos antes de dormir, e tinha uma voz muito bonita, cantava, era uma coisa assim impressionante, me encantava muito. E ele era um comerciante,
como o Guilherme mostrou ali no banco, aquele foi um empório, enfim, um armazém que ele teve com meu avô, então, e uma outra pessoa, era Alves, Anzanello e Carrascosa. E meu pai, ele vendia cereais, então, comerciante de cereais, que era num tempo que hoje vocês abrem, né, vão no supermercado e compram um saco de arroz, né? Tá tudo pronto já, o feijão. Naquela época, não, você comprava aquilo a granel, nos armazéns, nos secos e molhados. As pessoas iam lá e compravam 1 quilo, 2 quilos, enfim. E depois tinha que limpar, né? Escolher arroz e escolher feijão no passado, acho que as mães da gente sabem que era bem difícil. Eu escolhi bastante também. Às vezes, para ficar de castigo, minha mãe misturava arroz com feijão e falava para separar. Aí tinha que separar e separar as pedrinhas também. E os marinheiros do arroz, tudo. Mas eu não fui muito levado, não, então não tive muito castigo. Aí, então, eu gostava de ouvir essas histórias, esse negócio me encantava, e meu pai viajando muito, né? Ele, para vender, ele uma espécie de intermediário, ou seja, ele comprava dos lugares que produziam arroz, o feijão, o milho, a soja, e vendia para esses armazéns ali na região. E, às vezes, em cidades um pouco mais distantes. Então, eu comprava aquelas sacas de cereal e levava depois para outros lugares. Às vezes, levava numa própria perua que ele tinha, a perua Kombi, que habita a minha literatura e vai habitar para sempre. E daí, eu viajava muito com meu irmão mais velho, nós dois. Às vezes, meu pai falava, vou em tal cidade. E, às vezes, a gente ia com ele depois da escola, ou, às vezes, a gente não ia na escola, porque era legal conhecer, e a gente queria ir, ele queria companhia também. Então, eu fui vendo que ele vendia aquilo, e quando ele chegava, ele conversava com as pessoas, ele era um homem muito envolvente, um homem muito sedutor, um homem muito bom, um homem muito generoso, e que conversava com as pessoas e era muito afetuoso com elas. Um afeto que talvez eu persiga na minha vida ter com as outras pessoas que estão comigo também. Muito menos do que ele era. Nesse sentido, eu herdei pouco, mas tenho procurado fazer o possível para seguir a filiação. Então, ele encantava as pessoas, ele era uma pessoa muito... E aí ele contava histórias também, né, para essas pessoas, né, porque é um modo de... Contava as coisas que aconteceram até chegar naquela cidade. E eu gostava muito de ouvir, e depois aprendi a ler e gostava das histórias. As primeiras histórias que eu comecei a ler, eu ia na biblioteca do colégio e queria ler mais, queria pegar os outros livros e queria ler, queria contar. E aí, um dia, depois de uns 13 anos, meu pai morreu num acidente de automóvel, e um pouco mais para frente, 2 ou 3 anos depois, eu escrevi um livro que ela está falando, um livro de poesia, quando eu descobri lá o Drummond, né? Então, um livro de poesia, mas era um livro que eu mesmo paguei para fazer, eu guardava o dinheiro que eu ganhava para fazer. Como chamava o livro? Ele chamava-se Coração Mudo. Já tinha tudo a ver com os silêncios que eu ia trabalhar depois da minha literatura. Minha mãe tem um livro desse em casa, eu devo ter um lá também. Mas era um conjunto de poesias, assim, bem coisa independente que eu fiz numa gráfica em Ribeirão Preto. Mas logo chegou, né, aos 16 anos, tal, não sei o quê. O que eu vou fazer na vida? E eu pensei, eu quero ser escritor, ou eu queria descobrir algum lugar onde eu pudesse contar histórias e trabalhar no comércio. Que era o que veio do meu pai, né? Que era um comerciante. Eu queria ser aquilo que ele era. E aí eu descobri que existia isso daí, que era publicidade. Que era um lugar onde você comercializa, você vai vender, né, marcas por meio da palavra, da comunicação, e depois, daí que eu fui estudar, por meio da narrativa também, pelo ato de contar histórias. Então, eu falei, então é isso que eu vou fazer. A publicidade, quando eu fui fazer faculdade em 1980, aqui na Escola de Comunicação e Artes da USP, ela praticamente tinha 10 anos de vigor. Assim. Na ECA, onde eu fiz, era um curso muito novo, só tinha 10 anos, embora a faculdade mais antiga de propaganda seja a SPM, dos anos 50, um curso que nasceu no Museu de Arte de São Paulo, na MASP. Ou seja, a propaganda nasceu dentro do museu. Só que era um curso técnico ainda. Só nos anos 70 que a publicidade adquire o status de curso superior. Então, quando eu fui fazer publicidade, era uma coisa muito nova, ela tinha apenas 10 anos, não estava nada regimentada. Os livros que eu escrevi de publicidade foram porque, quando eu estudei, não tinham livros, não existiam, ninguém te ensinava a escrever, a fazer um título, a fazer um texto, a fazer um slogan. E eu senti que eu podia fazer isso. Porque eu tinha dificuldade, ninguém tinha me ensinado isso, tive que aprender em agência. Eu falei, mas se a gente colocar isso no papel, sistematizar, vai ajudar os outros. E aí eu falei, eu vou fazer esse negócio.
vim para São Paulo, eu tinha 17 anos quando eu entrei na USP, aqui na ECA, mas eu também não sabia direito como que era a publicidade. Eu só sabia que ela podia ser a arte do comércio por meio da narrativa. E daí eu juntei essas duas coisas, e por isso que eu falei do Origenes Lessa. Ele foi um precursor, porque ele seguiu a carreira literária e seguiu a carreira publicitária. Pode ser um modelo, por isso que talvez tenha sido eu que tenha feito essa compilação desses textos dele. Me sinto grato por ter tido essa oportunidade, porque, na verdade, comigo foi assim também. Desde que eu atuei em publicidade, que eu comecei a trabalhar com 21 anos, quando me formei, 4 anos depois, eu já estava fazendo, na paralela, a minha obra literária. Então, a vida inteira que eu caminhei até aqui foi publicidade e literatura, fazendo uma obra dentro de agências de propaganda para o outro, contando a história para o outro, que, obviamente, são os anunciantes, e contando as histórias que eu queria contar, que me provocavam, enfim, que eu era desafiado pela vida a contar. E o texto publicitário, ele te ajuda como escritor ou te atrapalha? Eu lembro que o Rubem Braga tinha uma frase bastante conhecida que ele diz assim: saia o mais rápido possível de uma agência de propaganda se você quer ser escritor, né? Mas parece que você se alimentou de alguma forma disso, né? Bom, então, aí a tua pergunta é assim, muitas pessoas, muitos redatores foram ou são escritores, jornalistas, advogados, enfim, são aqueles que trabalhavam com a palavra. E, com isso, eles conseguiram também viver um bom tempo em agência, alguns até fizeram carreira plena, e outros, como eu falei, foram de forma mais rápida, trabalharam algum tempo para ganhar dinheiro, porque a publicidade ela tem esse formato que é você se adaptar a esse cânone. Então, quem tem habilidade com as palavras pode mudar essa configuração. Pode ser pode fazer um texto jornalístico, pode fazer um texto publicitário, pode fazer um texto empresarial, pode fazer um texto de redação corporativa, pode fazer um discurso para um CEO de uma empresa, pode fazer o texto de um relatório anual prestando contas de uma empresa para a sociedade, enfim, os acionistas, pode fazer. Então, acho assim, que à medida que você tem o trabalho com a palavra, você pode aprender a essa modulação. Para mim, foi interessante porque eu, numa época, trabalhei na agência do Luiz Celso Piratininga, um professor muito querido, a quem também eu sou muito grato. E na agência do Piratininga, na ADAG, tínhamos muitas contas que eram de produtos infantis. Para criança era chiclete ping-pong, chiclete Plock, era Glaslit, que era uma série de produtos para criança, era Jujubinha, era Kikoco, eram produtos, né, de Kisuco para você consumir e tal, muitos para criança. E nessa agência eu comecei a fazer comerciais para criança, porque naquele tempo você fazia ainda material para tocar as crianças. Hoje você faz mais para tocar o pai, né, que é o verdadeiro comprador. Até há questões aí na legislação que você não pode fazer o apelo direto mais para a criança. No fim, você está fazendo um apelo para quem compra, embora quem consuma seja o menor. E eu comecei a escrever e tinha que fazer os roteiros e tal. E aí eu comecei a escrever as minhas primeiras histórias infantis, porque eu só escrevia literatura adulta. Aquilo me interessou, porque aí eu voltei ao espaço da infância. Pô, mas é legal também, de vez em quando, mudar o dial e vir para esse espaço legal da infância, do período onde as coisas ainda estão para acontecer, ainda não aconteceram, elas são possíveis de mudanças. E daí, para mim, foi bacana. Aí eu comecei, isso vazou para a minha literatura. Vazou também para a literatura a economia de meios. Quando você vai escrever, hoje, pelo menos eu escrevo muito contos, escrevo pesando a palavra, sabendo o que a palavra significa, ouvindo a força da palavra, se ela é a palavra ideal. Por quê? Porque na literatura, na publicidade, você tem que ter um trabalho muito consciente da escolha lexical, que é a escolha do léxico, a escolha das palavras, porque elas podem levar a uma interpretação, a uma sensação, a uma aspiração, a uma comunhão maior com o seu auditório, ou não, dependendo, então, daquelas que você escolhe. Então, isso me ensinou também, a publicidade me ensinou a fazer isso. E a publicidade me ensinou uma coisa que, de certa forma, já era um pouco, já estava na minha estrutura de ser, que era a disciplina. Porque na publicidade você sempre tem que fazer um trabalho. Você trabalha por encomenda, né? Os redatores que estão aqui sabem disso. Então, chega lá, tem que fazer um anúncio, tem que fazer um spot, tem que fazer um comercial. O que acontece? Você tem que gerar aquele material.
em pouco tempo. Então, o que você faz para gerar aquele material? No teu cotidiano, você vai se suprindo de informações, você vai ampliando e alargando o teu repertório. Você, ali na agência, vai consultar anuários, você vai consultar material do clube de criação, você vai ver a revista Archive, você vai duplar e fazer bate-bola com o seu parceiro. E, com isso, você está criando uma disciplina que é para chegar à criação. Você não senta e baixa o santo e vai saindo aquelas coisas. Você se disciplina para poder fazer e corresponder e entregar aquele trabalho. E aí, no teu cotidiano, você vai ao cinema, você vai ao teatro, você lê, você amplia o teu repertório. Essa disciplina, outras profissões podem ensinar, mas, para mim, ensinou muito, e também, como eu já disse, já era um pouco da raiz do meu ser, para a literatura. Porque eu escrevo cotidianamente, eu sento e escrevo literatura. Eu sento todo dia, né? Sento e escrevo. Então, não tem inspiração? Não tem. Vamos escrever sobre o que não tem. Eu quero escrever, eu tenho que escrever. Eu vim aqui para escrever histórias, eu preciso dar voz a outras pessoas. Eu estou aqui para responder a uma demanda da vida, da minha existência e da existência daqueles que são meus contemporâneos. Como dizia o Drummond, né? Eu faço poesia para o meu tempo. Então, eu acho que tudo você pode aprender com tudo, onde você está. Então, estando dentro da publicidade, por que não aprender algo com ela que pode servir à minha literatura? E eu acho que também a literatura me serviu para ser um publicitário que tinha um certo jogo de cintura. Por quê? Porque, como eu disse para vocês, tem partes da publicidade, tem, digamos, jobs da publicidade, desafios da publicidade que requer que você conte histórias. E tem redatores que não sabem contar histórias. Então, como eu já era da área literária, já sabia fazer, então, tem que fazer um comercial assim, assado, né? Tem que criar uma situação, tem que criar uma mini trama, criar um conflito, ou tem que escrever um texto de 50 anos dessa empresa, que é um texto histórico, mas também afetuoso, também lírico, também poético. Então, caía para mim, porque eu sabia fazer. Então, eu fui compondo também o meu perfil à medida que eu ia vivendo. Seus traços estão o tempo todo, né, sendo conformados, o seu rosto está o tempo todo sendo feito. E, então, eu acho que, assim, como você citou, né, o Rubem Braga, no meu caso, foi positiva a presença em agência de propaganda. E por uma coisa também que hoje eu vejo, a gente convive o tempo todo com quem tem uma vida, por vezes, artística, de assédio. Então, por exemplo, eu fiz comerciais com a Malu Mader, fiz comerciais com a Fernanda Montenegro, fiz comerciais com o Zé Wilker, comercial com artistas, Arcângelo Ianelli, enfim, todo mundo que trabalha em publicidade, né, faz. Então, conviver com pessoas que você começa a ver que são iguais a você também. Ninguém é mais que ninguém. E no teu cotidiano, você, às vezes, encontrar com pessoas que são polos de excelência, de sensibilidade, de intelectualidade, que comandam o seu trabalho, são diretores de criação, e que, no fundo, também são tão humanos quanto você, são tão fodidos como você, vou usar uma palavra, de vez em quando dá para usar uma aqui, no tempo da publicidade. Por quê? Porque estão vivendo o mesmo tempo de mazelas, as mesmas dúvidas que você está vivendo no dia a dia, e os dramas estão ali no cotidiano. Né? Você está vendo isso em agência de propaganda. Estão vendo aqueles que são ciumentos, são aqueles que são egoístas, estão vendo aqueles que são ególatras. Você está vendo tudo isso. Então, é uma escola de aprendizado, de observatório humano. Um redator, em geral, trabalha com um diretor de arte, uma dupla. Então, é uma espécie também de engrenagem, de você entender o outro. Porque você tem que trabalhar com o outro o tempo todo. Mas esse é o outro mais próximo de você. Se você não se dá bem com ele, se você não consegue desenvolver uma boa dinâmica de trabalho, não sai nada. E aí o seu trabalho está correndo risco. Você está correndo risco de ser mandado embora, de não evoluir, de retroceder. Então, a característica humana de observar como é que as coisas funcionam, e até o trabalho de equipe, porque o trabalho publicitário é um trabalho, né, meio que de Fordismo, né? Ele entra pelo planejamento, atendimento, vai passando, vai andando, chega na criação, vai para frente, vai para a produção, vai para a veiculação. Quer dizer, você também saber que você está dentro de um espaço coletivo. Então, isso te ensina coisas. Né? Você vai vendo isso acontecer, você vai aprendendo. Né? João, sim.
Você acha que a propaganda hoje ela está ficando brega? Minha pergunta vai por conta que a gente vê que a TV Globo, que é um dos principais veículos, ela se tornou brega. Tá? As músicas mais populares, como da Anitta, Naldo, tudo isso está sempre em alta na TV Globo agora. Eu queria saber se você acha que realmente a TV hoje só está passando mais publicidade brega. Se está ficando brega mesmo. Rapaz, essa pergunta é difícil, hein? Mas eu acho assim, nós passamos por um tempo hoje que há uma hibridização e uma contaminação de formatos e de culturas. Essas culturas convergem, tanto a cultura popular quanto a cultura erudita, elas começam a se mesclar, cada vez com mais força. E, obviamente, se você tem, até uma questão estrutural de mercado, se você tem mais gente de uma cultura média, é por isso que a publicidade surgiu como uma linguagem padrão, feita para a massa, com capacidade de ser reconhecida e apreendida por todo mundo. Por isso que a gente diz que a publicidade não é vanguarda, porque você não vai encontrar um texto da publicidade que é um texto do Ilan Faulkner. Você não vai encontrar na publicidade um texto do Guimarães Rosa. Embora escritores de grande força tenham trabalhado na literatura, mas, na hora de fazer o trabalho publicitário, eles descem para aquele registro, que é um registro mais massivo, um registro mais simples de compreensão. Por quê? Porque até você vê, por exemplo, você está falando da Globo. A Globo ela faz uma novela que é um produto que ela apresenta. Essa novela tematiza São Paulo, Rio de Janeiro, classe média e tal. Só que é o seguinte, tem uma classe em ascensão, então o que ela faz? A novela do outro horário vai fazer o quê? Vai contemplar o Nordeste brasileiro, vai contemplar aquelas relações quase que de pré-históricas. Você vai encontrar isso, por exemplo, em Cordel Encantado, que é uma novela que passou. Tal. Então, mercadologicamente, ela vai vendo quais são os nichos que ela precisa atingir para ter audiência. Então, ela vai criando produtos que vão atingindo essas classes. Como há uma ascensão, né, ou uma necessidade, vamos dizer assim, de padronização, de pasteurização, vai se abaixando o nível. Agora, eu acho que não virou uma coisa geral. Pode ser ela, mas a Globo não é a única, né, construtora de cultura no país. Não é a única que está editando uma certa realidade. Todos os veículos, de certa maneira, estão trazendo coisas para o mundo com seus produtos, né, sejam telejornal, seja novela, seja programa esportivo, programa cultural. Eles estão fazendo isso. O que eu penso é que essa miscigenação ela pode gerar um caldo instigante, mas também pode não gerar, porque a gente sabe que a riqueza se existe, né, que a gente sabe que existe a biodiversidade no mundo, ela acontece, inclusive humana, por essas mesclas. Nós mesmos somos um país, uma nação de mistura de tudo quanto é tipo de raças. Isso que traz uma pluralidade, uma magia, uma beleza que encanta a gente. Então, acho que sempre tem um tempo em que as coisas vão se tornando, vão se contaminando, vão buscando um outro amálgama. Nós não chegamos a ele ainda, eu penso. Mas ele está aí, né? Está se misturando esse líquido. Uma hora pode ser que ele se transforme numa coisa mais preciosa, mais nobre. De qualquer forma, a gente tem que pensar que o discurso dominante é sempre o discurso da classe dominante. Então, é aquele que tem que se estabelecer, ou que busca se estabelecer, trabalhando com valores que vão parecendo quase que naturalizados, mas que, na verdade, não são. São sempre construções discursivas do mundo. O mundo, antes de ser o que ele é concretamente, ele é construído pelo discurso. Discurso publicitário, discurso literário, discurso jornalístico, discurso político. Esse conjunto de coisas é que move o mundo. Por isso que escritores como o Borges dizem que o mundo é mental. O mundo é mental. O mundo é quase que virtual, né? É claro que nós estamos aqui concretamente, mas há um mundo virtual, há uma vida virtual, há coisas que você... Então, cada um de nós está editando a sua realidade. Cada um de nós, quando está recebendo essas coisas, dentro de si, na sua cabeça, edita essas coisas. Mas imagina quantas coisas que a gente não tem dentro de nós, que não são editadas e que a gente não põe para fora, que não só cabem a nós. Ficam circulando na nossa consciência. E a gente não consegue verbalizar, e esse é um mundo só nosso.
Pois a arte é justamente quando a gente, de alguma maneira, consegue escrever, como eu disse, inscrever isso que é nosso no outro. O outro te atualiza quando ele te lê, porque ele sente aquela emoção, ele sente aquela beleza. E a verdade, muitas vezes, eu lembro do meu amigo, né, Marçal Aquino, que ele diz assim que a literatura, ou vamos dizer a arte, aí você está falando da Globo, comunicação de massa geral, mas se a gente vai pleitear que a arte está um pouco mais deslocada dessa comunicação mais comezinha, mais comum, ele vai dizer que a arte, sobretudo a literatura, é uma seita, é para uma elite. Quem que lê a gente? Quem que lê um romancista brasileiro? São os outros romancistas, alguns leitores, e, no fim, uma confraria. Aqueles que são e aqueles que querem ser. Por isso que as edições no Brasil são 2.000, 3.000 exemplares de um romance, por exemplo. Então, né, o Mayakovsky dizia, aquele poeta que, inclusive, trabalhou na publicidade, Mayakovsky, ele fez publicidade de água sanitária, fez publicidade da própria Revolução Russa. Ele dizia, o mundo não está preparado para a alegria. O mundo não está apto para a felicidade. Nesse sentido, quer dizer, quando você fala na arte de uma coisa mais sublimada, algo que está num ponto que é difícil você chegar, parece que não é para todos, né? Por quê? Porque é preciso se educar, como dizia o Marx, educar os 5 sentidos para você atingir esse patamar. Você pega se você começar só ensinando uma criança a ouvir música que são notas musicais simples, primárias, ela vai, uma hora, ouvir uma sinfonia, uma 9ª sinfonia, uma 5ª sinfonia, ela não vai gostar. Mas, se aos poucos ela for entendendo a magia e a opulência, a magnitude que é não só aquelas notas primárias, mas elas combinadas de uma maneira tão inusitada que cria aquela sinfonia, ela vai amar a arte, vai amar a música, vai amar a pintura, vai amar a literatura. Mas são, digamos, construções do ser. Ninguém, quando nasce, já nasce com essas coisas construídas. Nós mesmos, cada um de nós, estamos educando os nossos sentidos para que a gente consiga superar, consiga entender certas coisas. Nós não estamos prontos. E por isso que se fala, é preciso educar todos nós, na escola, na universidade, nós mesmos, como seres, eu, por exemplo, já com os meus 50 anos, eu preciso ainda continuar educando, porque há partes dos meus sentidos que ainda não apreendem determinadas voltagens, determinados sinais da realidade, determinados signos da realidade que eu gostaria de aprender. E eu acho que esse é um objetivo de muitas pessoas, que não querem simplesmente viver viver pura e simplesmente para as necessidades mínimas. Elas querem construir cultura também, que é o que acho que cria, de certa maneira, também a nossa civilização, porque sem cultura não tem civilização. Essa civilização está em pé porque nós gostamos de estar aqui falando de coisas que tocam o nosso espírito mais do que a nossa matéria. Estou respondendo longamente, né? Tá. Vou ser mais. Bom, estou encarando isso aqui como um passeio de bicicleta em Cravinhos. E eu vou perguntar aqui mais do menino do Jardim Rosana do que o homem de quase 50 anos de idade. O Jardim Rosana fica na zona sul de São Paulo. Tinha muita vaca, muita horta e tal. É assim, uma vez a Marina Colasanti, eu conversando com ela estava num evento e tal, e eu consegui conversar com ela uns minutos, não que eu a conheça pessoalmente, mas eu conversei, ela dei um livrinho meu para ela e tal, ela falou assim, olha, assim, tem uma coisa meio triste, assim, né? Porque tem gente que escreve e não acredita naquilo que está fazendo. Aí, misturando a publicidade com o livro, você acredita que, quando a pessoa se afasta muito do menino de Cravinhos, não é o seu caso, porque eu já senti que não é, mas quando ela se afasta demais do menino, da menina que ela foi, no caso de literatura, acaba faltando a verdade, ou seja, vira só um comércio, vou fazer um livro que agrade a A, a B ou C, não sei, só para vender, para se tornar o tal do best-seller aí. Você acha isso? Eu tenho uma opinião, eu acredito que quando se afasta demais disso, a minha opinião, eu acho que perde o sentido.
Muito obrigado também pela sua pergunta. Não, eu tô de acordo. Eu penso assim, ó, a gente só pode escrever aquilo que nos pertence, que de alguma forma foi por fruto das nossas vivências ou de vivências que outros nos contam. Alguém nos conta algo que nos impacta tanto que a gente precisa também dar vida àquilo. E, se você se dissocia demais daquilo que é teu, da tua nascente, você está sendo aquilo que você não é. Então, eu sempre falo, em que momento que o Guimarães Rosa se tornou Guimarães Rosa? No momento em que ele sai do Brasil, vai para a Alemanha, começa a olhar o país de fora, aí ele vem e fala, não, eu sou mineiro, eu sou daquela região, eu tenho que ir lá buscar meus personagens. Porque antes ele já tinha escrito 3, 4 contos que saíram na revista Cruzeiro, depois ganharam até uma edição há pouco tempo em livro, que mostra esses contos. Esses contos ele não eram Guimarães Rosa, porque ele estava escrevendo como um inglês. Estava sendo influenciado, claro, no seu começo de literatura. Então, ele passa a ser ele naquele instante. Quando ele vai lá e vai escrever aquelas histórias que tematizam ali o sertão mineiro, ou como, por exemplo, ele naquele livro com aquelas 2 novelas, Manuelzão e Miguelin. Manuelzão é um ser existente, assim como o Nilo aqui, que meu amigo. Manuelzão é um ser que existiu, deu, inclusive, muitas entrevistas, e é baseado numa história do Manuelzão que o Guimarães Rosa escreve essa novela Manuelzão. O Miguelin, que é um personagem dele, que é um menino que perde o irmão e vai se entristecendo de tal forma, e até um determinado momento quase que vai batendo nas coisas, caindo e tropeçando, e, num instante, se descobre que um médico vai vai na casa desse menino que vive no campo, né, vive num sítio e tal, e observa bem ele, pega e tira o seu óculos de si mesmo e coloca no Miguelin. Essa é uma das cenas mais bonitas da literatura brasileira. O Miguelin começa a enxergar tudo. Ou seja, quem que é esse Miguelin? É o Guimarães Rosa. Os óculos dele eram dessa grossura. Ele era aquele doutor, mas, ao mesmo tempo, ele era aquela criança que, de algum tempo, deixou de ver. Nesse momento da história, ele fala, Miguelin começa a ver as árvores, as formigas, o céu, começa a ver o mundo de novo. Exatamente, porque ele era um míope, ele estava um míope, de repente aquilo abre, né, as lentes dos olhos dele, e dos olhos dos seus olhos. Né? E aí, a mesma coisa você vai ver, por exemplo, o Machado de Assis. Se ele não fosse tematizar a sociedade do Rio de Janeiro naquela vida que ele convivia ali e tal, ele não ia ser o Machado. O João Baldo Ribeiro escreve sobre a Bahia, o Jorge Amado sobre a Bahia, o Milton Ratum sobre o Amazonas. Ou seja, se você não buscar naquilo que é seu, ou seja, na sua própria singularidade, o seu alimento, você vai sempre fazer aquilo que está dissociado de si. Agora, claro, eu, como publicitário, eu escrevi um monte de histórias para outros anunciantes que não é a minha história. Aí eu tive uma emulação externa, um desafio para poder escrever histórias daquele tipo, e escrevi. Então, na tua pergunta, há muitos escritores que podem chegar e falar, eu posso fazer um livro de detetive, eu posso fazer uma história tipo Harry Potter, que é aquelas coisas imaginárias, um bruxo, não sei o quê. Posso entrar no mainstream, né? No rio principal do mercado? Pode. Agora, é aquilo que está lá no teu fulcro, na tua víscera, é aquilo que é o teu coração? O cara pode dizer, não é, mas eu preciso ganhar dinheiro, eu vou fazer o outro, sei fazer o outro. Então, também é legítimo. João, acho que aconteceu um pouco isso com a sua própria obra literária, porque no texto do Nelson de Oliveira, no volume do Silêncio, que ele Sim. faz uma avaliação dos seus textos, né, ele faz uma coletânea, ele recorda quando você participou da oficina com... Como é que é o nome? O João Silvério Trevisan. O João Silvério Trevisan, né? E ele recorda que você escrevia naquela época contos de tipo sexo e violência, né, influenciados muito pelo Rubem Fonseca, e você de repente abandonou tudo isso daí e até assustou seus amigos depois, né? Sim, Foi isso daí? sim. Exatamente. E retomou Cravinhos e tal. Exatamente. É excelente sua pergunta, porque eu estou dizendo para vocês, quer dizer, eu demorei para aprender isso, mas eu acho que assim, não tem como você ser outra pessoa. Aquilo que você é o que vai te dar tudo para você ser melhor. Não pode ser a experiência do outro que conduz ao teu caminho. São os teus sentidos, é o teu corpo. Né? Então, é organicamente a tua definição na literatura. Então, o Guilherme está lembrando, nesse livro, O Volume do Silêncio, que é uma coletânea que o Nelson de Oliveira organizou sobre a minha obra contística, ou seja, ele vai selecionar contos dos livros anteriores, aquilo que ele acha que dava um bom conjunto, para dar uma panorama, né, do que eu vinha fazendo até então.
Ele foi meu companheiro nessa oficina literária com o João Silvério Trevisan, a gente tinha 20 e poucos anos tal, e estava ali, né, tentando... O que acontece? No começo da minha literatura, que eu comecei a escrever, qualquer um de nós começa com um comportamento imitativo. Você quer ser aquele que você admira. Então, eu admirava o Rubens Fonseca, que era o grande escritor na ocasião. Depois, eu acabei me dissociando dele. E, hoje, eu acho um escritor que as últimas obras dele são muito ruins, muito pasteurizadas. Para mim, são decepcionantes. Mas os livros que ele escreveu naquela época, que eu era um universitário, eram os livros que eu aguardava, eu ficava esperando chegar esses livros, que eram realmente... me fascinavam. Também eu escrevia, o Nelson fala mais do Rubem Fonseca, mas eu escrevia lá Julio Cortázar, que era um escritor que eu amava e continuo amando, e vou continuar sempre amando, mas não precisando fazer como ele, porque eu não sou argentino Julio Cortázar, eu não fui morar na França, eu não tenho a história dele. Então, eu só posso escrever sobre aquilo que passa por mim. Então, aí, nesse sentido, também, nessa época, a gente fez a oficina, aí depois a gente tinha que fazer um projeto. E eu escrevi um livro, o Nelson também escreveu dele, coisa e tal. Nesse livro eu falei, não, eu tenho que escrever outra coisa. Eu tenho que escrever um texto que tenha a poesia que eu gosto de fazer. E não, a do Julio Cortázar tem um engendramento lógico, maravilhoso, mas não tem a poesia. Eu tenho que fazer aquilo que eu gosto, que eu sinto que sou eu. Que tem a minha marca, vamos dizer assim, né? E aí fui caminhando nesse sentido. Eu vejo assim, qualquer autor, se você for colocar, você pega Érico Veríssimo com os personagens do Rio Grande do Sul. Assim, o autor que consegue trabalhar realmente na sua literatura é aquele que vai fundear mesmo as suas vivências mais mínimas, os seus primeiros enfrentamentos com o mundo. E o Drummond, você pega o Drummond, né? O Guilherme mesmo começa esse texto maravilhoso que ele escreveu, Entendendo da Cravinhos, que foi uma grande surpresa para mim. Eu já disse para ele o quanto que eu me emocionei, o quanto fiquei grato. Ele começa esse texto com Itabira, Drummond. Né? Drummond fala de Itabira o tempo todo. É um retrato na parede, mas como dói. Porque é aquilo, ele veio daquilo. A obra dele é um minério que ele vai tentando quebrar o tempo todo. Manuel Bandeira, com o seu Recife, com o seu Rio de Janeiro, com a sua experiência de ter ficado doente do pulmão e ter quase morrido. Ou seja, essas experiências é que galvanizam a obra de um escritor. Quando ele diz, mas isso só eu tive. Então, eu tenho que explorar isso que é meu. E, na publicidade, de certa forma, você pode fazer isso para os outros. Você cria lá, tal, personagem, coisa e tal. Mas essa é a obra alheia. É uma obra que você está se valendo e está cedendo, até emprestando a sua habilidade com a palavra para escrever texto de uma marca, histórias para uma marca. Mas a sua história, você tem que ser fiel ao seu sangue, né? À sua alma.